Porque as fábricas têm o costume de fazer pedido mínimo, só trabalhar a partir de 10 unidades. Uma pergunta constante dos nossos clientes é: mas por que não se fabrica uma peça? Por que não se fabrica 3 peças, 5 peças e normalmente se fabrica a partir de 10? E hoje nós vamos aqui responder essa sua dúvida. E hoje vamos trazer aqui 3 motivos, mas isso não significa que são só eles os motivos para que pegamos a partir de 10 unidades. Resumidamente, de forma geral, tudo se remete à questão do custo de fabricação. Por quê? Primeiro motivo: quando se pensa num processo de design, de criação de arte, de criação do projeto em pintura, já iniciamos tendo um custo de tempo de produção, de tempo de criação da arte. Então já é custoso fazer essa arte, porque normalmente o cliente ele não vem com a arte pronta, certo? Em seguida, temos o custo em fazer o fotolite ou então a criação do projeto para imprimir ou para fazer a tela, certo? Então, quando se pega esse custo do design, se pega esse custo da criação dessa arte e se divide em 10, já temos um custo base. Por isso as empresas normalmente têm preços quase que tabelados, porque todos usam a mesma estratégia. Dificilmente você vai ver uma empresa que tem quase que o dobro de custo. Por isso que as empresas normalmente têm um preço parecido, um quase que tabelado. Em seguida, vamos pensar aqui na criação da pintura em si. Ainda estamos nos setores de arte e pintura. Em seguida, vamos pensar aqui em relação à pintura. Quando se fala em pintura em tela, silk screen, que normalmente é o que se pede, temos que fazer a produção da tela, a criação dessa tela, fazemos a revelação dela. Nisso, normalmente uma peça tende a ter de 4 a 6 revelações por conta da quantidade de cores utilizadas na pintura. Só isso aí já temos um outro custo, que independente se eu pegar para pintar uma peça ou pintar 10, 20, 30 mil peças, a mesma tela pode ser utilizada. Então o custo que eu tenho para fazer essa tela e produzir uma peça, eu vou ter para fazer essa tela e produzir 10 ou mais. Então normalmente, mais uma vez, tendemos a pedir o pedido mínimo de 10 unidades, porque esse valor ele é dividido, então fica bacana para a empresa e fica bacana para o cliente, porque senão teria que se cobrar em uma camisa o preço de 10. Basicamente isso. Quando se fala em sublimação local ou total, principalmente total, pensamos aqui, nós temos uma máquina de pintura que ela vai ter que ser ligada para chegar a 200 graus, certo? Nessa ligação, normalmente é onde mais se puxa energia para poder conseguir fazer com que essa máquina chegue a esses graus. Nesse momento, se eu for pintar uma camisa, ou pintar 100, ou pintar 1000 novamente, o custo desse aquecimento de máquina já foi utilizado, já foi puxado a energia. Essa energia que vai ser utilizada ao longo do processo de pintura, ela não é tanta porque a chapa já vai estar quente. Então normalmente se pede, porque não é válido você ligar uma máquina para pintar uma peça. Por mais que tenham outras empresas, tem uns fatores também que você tem que trocar papel, porque se você pinta uma cor não pode pintar outra, entre outros. Então na parte de pintura basicamente são esses detalhes, mas não só isso. E para fecharmos essa explicação, fecharmos essa resposta, tem a questão da costura. Como assim da costura? Não é só chegar lá e costurar? Não, não é bem assim. Normalmente uma peça para estar pronta, uma camisa para chegar até suas mãos, ela vai passar entre 3 a 5 máquinas. Overlock, reta, galoneira, ombro a ombro, entre outros. Fora que eu não estou falando nem do corte, nem do corte do viés, só costura. Então se eu pego aqui e tenho de repente uma mercadoria para ser fabricada na cor azul, né? 100, 200, 500 peças. A gente está fazendo essa mercadoria. Se eu for fazer uma peça, ou 3 ou 5 peças, eu vou ter que trocar todo esse maquinário, fio e linha. Então toda a equipe vai parar para fazer essa troca de cores de fio e linha. E isso leva um tempo, que infelizmente, mais uma vez, temos que trazer a questão do custo. O custo de tempo tem que ser invertido na peça. Se eu vou trocar todas essas máquinas para fazer uma peça, não tem como eu cobrar essa peça no mesmo valor que eu cobraria 10 ou cobraria 1000. Então, basicamente, esses são os motivos por trás de que as empresas só pegam, na verdade, pedidos a partir de 10 unidades. Normalmente até mais, só que 10 já dá para dar uma base de preço e todo mundo ficar contente. Me diga aí, você também tinha essa dúvida? E se sim, conseguimos dar uma básica explicação aí à sua inquietação? Deixe seu comentário e não esqueça de compartilhar. Curte aí e vem para seu perfil.